Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast. A gente está no episódio 29, não é isso, Natália Freitas? 29. Quem diria, hein? Episódio 29. Quem diria que a gente já está chegando no episódio 29, hein? E aí, vamos falar sobre o que hoje nesse episódio 29? Klaus, levantei uns dados Klaus aqui. é meu nome. Boa noite. Tudo bem, senhor Klaus? Muito bem. Bom dia, boa tarde, Você tá boa alta, noite. Natália Freitas. Tô me sentindo baixo aqui agora. É a cadeira. Pois é. Fiquei baixo. Agora eu olhei pra você e tô mais baixo. Tô olhando pela primeira vez de cima para baixo. Pois é. Me senti um anão agora. Tudo bem. Pra você sentir como as pessoas se sentem quando ficam conversando É verdade. com você assim. Estamos gravando esse episódio, faltam mais ou menos uns 50 dias pra Copa. Estou nervoso. Ai, meu Deus. Estou nervoso. Para quem não sabe, Klaus é um profundo amante de futebol. Se você chegou aqui agora de paraquedas nesse episódio, saiba que Klaus é um profundo amante de esportes e futebol em específico. Estou com a camisa do Knicks hoje, que está nesse momento passando pelos playoffs da NBA. Está nas semifinais do Leste, vencendo o jogo por 2-0. Tomara que continue já assim. é demais para mim, mas vamos lá. Vai. Levantem dados. Dados de uma reportagem que saiu na revista Exame, dados do G4 Education. Tá. E muito intrigante, Klaus. Intrigante é a palavra. Intrigante. Porque é um misto de, sei lá, talvez uma esquizofrenia, uma esperança, talvez. Otimismo exacerbado. Otimismo exacerbado, e essa é a nossa pauta de hoje, né? Tomando. 49% dos empresários entrevistados nessa pesquisa disseram que 2026 vai ser pior do que 2025. Ok. Ou seja, metade fala, vai dar ruim. Mas 80% diz, mas o meu negócio vai crescer. Então, a gente tem uma bela de uma contradição ali entre o otimismo do empresário no seu Só vai dar ruim para os outros, para mim vai dar certo. É tipo isso. É. E aí, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, por que você acha que existe esse paradoxo, né, dentro da mentalidade do empreendedor, que é olhar para o cenário externo e falar, opa, vai dar merda aqui, e olhar para o cenário interno e falar, não, mas eu vou me dar bem? A minha visão é que ele tem crenças que ele acredita que ele vai ser melhor que o resto do mundo, né? Não, eu vou conseguir fazer diferente. Uhum. E eu acho que o acreditar de que vai ser melhor do que o resto, ou de que eu vou performar melhor que o resto da economia, não é ruim. Porque, na verdade, a teoria moderna de administração fala o seguinte, antigamente você executava conforme os dados, né? Você fazia um planejamento, orçamento. Depois você começou a ser orientado para fazer o que o mundo está dizendo para você fazer, né? Que é o planejamento olhado externos e tal, etc. No terceiro ponto você vem porque a gente chama de análise de cenários. Não, eu vou para lá, eu vou para cá. Então, dado que eu acredito que o cenário mais provável é esse, então eu vou planejar minha empresa para isso. E a teoria moderna hoje fala em você gerenciar o próprio futuro e administrar o próprio crescimento. Então, por que eu falo que não é de todo ruim o resultado final da pesquisa, apesar dela ter um resultado esquizofrênico, né? Todo mundo vai dar ruim, mas eu vou dar bom. Porque acreditar que é você que vai administrar o resultado da sua empresa e que você que vai chegar e vai resolver o BO, Uhum. e que você de fato vai acrescentar e vai crescer e vai resolver e vai gerar e vai ter muitos resultados melhores do que a economia geral, não é ruim pensar nisso. O problema não está nisso. O problema é que ele acredita, mas não faz porra nenhuma para isso acontecer. Ele continua... Porque quando não dá certo, aonde ele bota a culpa? Bota a culpa no outro. Ele bota a culpa no cenário. Às vezes no universo, no cenário. E aí a desculpa padrão é a economia tá ruim. A economia tá uma bosta. Esse ano é ano que 11 feriados. Esse ano é o ano de Copa do Mundo. Esse ano é ano de Olimpíada. E colocar a culpa no outro, terceirizar a culpa do problema numa entidade externa ou num terceiro, né? É a mesma coisa que eu brigo muito, né, sobre imposto. Não, porque o imposto é muito caro no Brasil. De fato a carga tributária é ruim.
Mas te enganaram quando você começou a empreender e você não sabia que a carga tributária no Brasil era alta? Então, não sabe brincar, não desce pro play. O jogo era esse, bicho. Você já sabia quando você começou a jogar. Então agora você está contestando a regra depois de ter começado o jogo. É querer mudar a regra do jogo durante o campeonato. Não pode. E eu acho que esse é o problema. Então, o pensamento potencial de dizer eu tenho condição de performar melhor que a economia geral não é ruim. O problema é o que eu faço com isso. Sim, perfeito, né? Eu acho assim, eu, enquanto empreendedor, é muito isso. Se você não acreditar em você, quem que vai acreditar, Exatamente. né? Então, de alguma forma, você parte um pouco desse lugar. Mas uma coisa que você trouxe que eu não sabia, né? E eu acho que a nossa audiência talvez também não conheça, que é essas teorias da administração e tudo mais. Então, quando você fala o acreditar em você, então, hoje em dia vamos dizer, aceito pela literatura clássica de administração que você trace um planejamento baseado na tua própria autorresponsabilidade, seria isso? Acreditando, você não vai ignorar o fato de que... Vamos passar em 2026? Você não vai ignorar o fato que existem 11 feriados. Você não vai ignorar o fato que existe Copa do Mundo. Você não vai ignorar o fato que existe eleição. O ponto você não pode ficar parado achando que você vai fazer o mesmo resultado se você ignorar e não tiver isso. Como é que eu vou adaptar o meu discurso, a minha fala, o meu negócio, etc., para, em vez de reclamar que tem 11 feriados, eleição e Copa do Mundo, como é que eu surfo 11 feriados, Copa do Mundo e eleição? Perfeito. É esse o ponto. Então, o que a teoria moderna da administração fala crie o seu próprio futuro, gere o resultado que você quer ter. Então, quando você olha para o cenário e fala, puta, fudeu, 11 feriados, Copa do Mundo e eleição, vai dar BO, vai ter menos gente comprando isso aqui. O que eu posso fazer e me adaptar o meu discurso a falar isso? No meu caso, ainda tem aumento de imposto, reforma tributária, aumento de pagamento de imposto sobre dividendo. Tem tanta coisa que dá para falar que você joga o discurso para lá, pro lado do querer aproveitar as ondas que estão aí, que você não consegue ignorar o fato de que, cara, dá para sair daí. O maior exemplo que eu dou foi dos empresários que passaram pela pandemia. Você quer o cenário mais fora da casinha hostil. Que a pandemia, hostil e fora da casinha do que a pandemia? Tem muita gente que se deu muito, muito, muito bem durante a pandemia. E teve gente que se ferrou muito da pandemia. Invariavelmente, se você vai olhar, salvo algumas exceções, porque tem realmente alguns negócios, cara, que não tinham o que fazer. Por exemplo, eu trabalho com produção de evento, eu loco espaço para produção de evento. Lá, assim, realmente esse cara não tem o que fazer, entendeu? E mesmo assim teve gente que, quem locava espaço para evento, conseguiu criar maneiras de vender, arrecadar dinheiro, arrecadar para o futuro, para conseguir fazer o negócio girando. Mas, invariavelmente, quem se deu bem é quem o problema está aqui, eu tenho que resolver, ou eu chorei em cima do problema, reclamei do problema, criei o problema e disse que é isso aí, não dá para fazer e tal, é o que é, pandemia, tá tudo fechado e tal. E teve gente que disse, cara, eu posso potencializar o problema ou posso potencializar uma solução e achar uma solução para o problema antes de todo mundo, inclusive. Legal. Você trouxe aqui duas vertentes possíveis da gente esmiuçar esse assunto, né? Uma que é mentalidade e outra que é planejamento. Sim. Né? Então, começando pela mentalidade, né? Como você acha que o empreendedor deveria se blindar, ou que dicas você daria para esse empreendedor, né? A nossa audiência, blindar a sua mentalidade para poder começar a pensar, né? Eu gosto muito de um ditado que eu aprendi muito cedo na minha carreira, que tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né? Isso, então, exatamente. Como você vira o cara que vende lenço na mentalidade? Aquela história, né? Tem gente que é boa de achar desculpa, tem gente que é boa de achar solução. A primeira coisa é o seguinte, né? Assim, eu acho que eu já falei isso em algum episódio. Agora a versão Klaus Coach. Klaus Coach, exatamente. Papo Coach agora. E literalmente, eu acredito nisso, né? E a teoria do coach fala sobre isso, né? Muita gente, eu vou agora
literalmente falar do meu amigo, irmão Jerônimo, né? Porque o Jerônimo tem um negócio que se chama o ciclo da realidade, né? O que eu vejo, eu crio. Quanto mais eu crio, mais eu sou, faço e tenho. Quanto mais eu sou, faço e tenho, mais eu vejo. Quanto mais eu vejo, eu crio. Então, isso vira uma espiral positiva. E o contrário também é verdade, né? Quanto mais eu vejo, mais eu crio, mais se eu vejo problema, eu crio problema, se eu crio problema, eu sou uma pessoa que tem, faz e gera problema. E quanto mais isso acontece, mais eu vejo problema. Se você é um cara que enxerga a solução, uma pessoa que enxerga a solução, vê a solução e cria problema na solução, você tem o resultado de quem acha a solução. Então eu sou, faço e tenho o cenário de que cria essa solução. E como é que você faz isso? Primeiro é se juntando do lado de pessoas que têm pensamento parecido com o seu. Você já notou que tem o grupinho de quem reclama e o grupinho de quem resolve? Eu já. Né? O grupo da... Você sabe que eu tenho uma raiva do grupinho que reclama. Exato, eu também. Então, tem um amigo meu que tem uma frase, o Alan Teixeira. Ó, o Teixeira. Ó, o Teixeira tem uma frase que diz o seguinte: é o lamacento mundo das explicações. Lamacento mundo das explicações é justamente o cara que fica achando, é o grupinho que acha, fica ali discutindo e explicando por que não fez. Uhum. Por que eu não fiz? Explica e resolve. Em vez de resolver, fica investindo tempo para achar explicação por que não fez. Então, eu não gosto desse grupo. Então, se juntar com pessoas que resolvem problemas e que estão ali pensando em como resolver problemas é uma primeira coisa. Então, estar no grupo, empresários, consultores, conselheiros, se juntar com pessoas que têm a mesma mentalidade parecida com o que você quer praticar. Isso é uma coisa. Isso me trouxe um belo gancho. Qual é o gancho? O gancho é que nós temos 2 grupos de empresários. Temos 2. E ajuda a fortalecer muito, com certeza, não só a mentalidade, quanto a parte do planejamento, que a gente vai falar daqui a um pouquinho, né? É isso. Então, a gente, né, para quem não sabe, a gente tem o Centro de Treinamento de Gigantes, nossa plataforma de treinamento para empresários que querem ser gigantes no empreendedorismo. Vou deixar o link aqui embaixo desse episódio para você conhecer o CTG. E a gente tem a Giants League. Exatamente. Fala da Giants League. Giants League é o grupo de empresários que estão caminhando num passo um pouquinho mais para frente e que estão ali discutindo problemas da vida real. Inclusive, eu sou, vamos dizer, o coordenador, a mente mestra do grupo, mas, na verdade, eu estou sentado várias vezes ali aprendendo com quem está trazendo coisas, né? Por exemplo, o último encontro a gente teve 2 apresentações muito boas, aliás, foram todas sensacionais, mas uma apresentação muito boa do Ricardo Mota, né, que já teve aqui num episódio anterior, falando sobre inteligência artificial e mostrando a transformação que ele está fazendo no negócio dele por conta de IA. E eu sentei lá, cara, falei, caraca, bicho, preciso fazer essa porra. Eu sentei ali, eu estava literalmente como aluno, então eu estava aprendendo com um cara que tá à frente e tem mais capacidade que eu ali. Então, acho que esse grupo tem um volume grande de empresários que estão um pouquinho à frente nessa jornada e que estão buscando continuar a crescer e escalar os seus negócios. Cara, se você for pegar, os grandes empresários de sucesso sempre estão envolvidos em algum grupo, em alguma comunidade de troca e de fortalecer um ao outro, porque problema todo mundo tem, né? Todo mundo tem. E eu acho que quando você tem problemas eu vi isso uma vez, uma expressão, foi de um jornalista esportivo, inclusive falecido já, seu Nonô, Sérgio Noronha. O Sérgio Noronha uma vez estava falando sobre atraso de salário dos atletas, né, dos jogadores, e ele falou uma coisa que é verdade, né? A gente diminui, as pessoas estavam querendo diminuir o atraso de salário do cara que ganhava R$200 mil. Dizendo que o cara que ganha R$200 mil tinha condição de resolver os seus problemas e o cara que ganha R$10 mil não tinha condição de resolver os seus problemas e que eles tinham que... O jogador que conseguia se virar, que podia atrasar o salário, o que é um absurdo. Mas aí o seu Norô falou uma coisa, o Sérgio Norô virou e falou assim, rapaz, quem tem salário de R$100 mil tem despesas de R$100 mil. Quem ganha R$500 mil tem despesas de R$500 mil.
né, de quem ganha 500 mil reais, não necessariamente quem gasta 500 mil reais, mas tem despesas de quem ganha 500 mil reais. Quem ganha 1 milhão tem despesas de quem ganha 1 milhão. Então você não pode minimizar o cara achando que ele é jogador de futebol, que ele estava falando, porque ele ganhava menos. E é literalmente isso, né? Então, quando você se junta com pessoas que faturam 2 milhões, é um problema. Quando você se junta com pessoas que faturam 10 milhões, é outro problema. Quando você se junta com pessoas de 100 milhões, são outros problemas, né? Então, estar com pessoas que à sua volta que jogam o mesmo jogo que você e que sofrem das mesmas dores ajuda a blindar um pouco a tua mente. E além de blindar, sempre tem aquele, né? Fica rico, fica pobre. Então, nesse momento, tem um cara ali que está melhor do que você e você está numa situação onde você precisa da ajuda dele e você usa ele como trampolim para ajudar, né? Então, trampolim literalmente, né? Ajudar a fazer isso. Isso é uma das coisas. Então, eu estava falando isso por causa do ciclo da realidade, Sim, né? Então, exato. tem um grupo. Voltando para a mentalidade, então. Então, o ciclo da realidade. O que eu vejo, eu crio. Quanto mais eu crio, mais sou, faço e tenho. Esse é o princípio. E fazer parte de um grupo é uma coisa. A outra é autoconhecimento. É ter certeza que você se entende e quais são as suas reações e a maneira que você se entende. Eu, por exemplo, eu acho que ao longo da minha vida eu aprendi a me conhecer melhor. Eu ainda tenho um monte de coisas que eu acho que eu poderia me conhecer melhor, mas eu aprendi. Mas eu tenho uma tendência, 2 tendências, né? Eu estou falando de mim porque eu acho que é fácil de exemplificar e falar do outro, né? Do que falar de um outro, falar de mim. O primeiro eu tenho uma tendência a não comemorar. Eu comemoro pouco, né? O resultado foi bom, eu já penso no próximo problema. Eu estou sempre no próximo desafio, Eu comemoro pouco. Eu aprendi que eu tenho que comemorar mais os resultados que eu alcanço, que meu time alcança, que as coisas acontecem. Isso é uma das coisas que aconteceu. Eu cheguei a brigar em empresas no passado porque eles queriam fazer uma festa de final de ano. Eu falei, que festa de final de ano? Não bater uma meta? Que porra de festa de final de ano que a gente vai fazer? Se tivesse batido a meta, eu fazia um festão. E eu entendi que não era sobre a festa, não era sobre aquilo, né? Eu entendi que era um momento que a gente precisava, independente de qualquer coisa, estar junto. Não era celebrar, mas o fato de você, caraca, vamos dar a mão aqui que ano que vem vai ser melhor e tal, era um passo importante. Eu não tinha entendido aquilo. Demorei a entender. Eu estava com aquela mentalidade financeira tacanha ainda. Isso lá atrás, bem no passado. Hoje eu já penso diferente. A outra coisa é que eu sou muito autocrítico. Então, eu jogo muito a responsabilidade em mim. Não sei se você já reparou, mas toda vez eu falo porque eu errei, porque eu fiz errado, porque eu tô assim e tal, etc. Então, tem hora também que eu tenho que dizer, caraca, é um autoflagelo danado. Então, eu me conheço. Às vezes eu tenho que dizer, cara, para de se autoflagelar, né? Porque senão é um problema. Então, da mesma maneira que tem muita gente que reclama e terceiriza, só porque a culpa é do outro, a culpa é do outro, tem hora que eu falo, cara, peraí, tá bom, isso, realmente não tinha o que fazer, assim, é o que é. Eu sempre penso, deu merda, o que eu podia ter feito diferente para evitar um problema? Toda vez que eu tenho um BO, é a mesma frase que eu repito, só que deu errado. O que eu podia ter feito diferente para não ter acontecido? Então, eu não vou... Acho que tem um limite nisso, né? Eu não sou muito assim, né? Mas acho que o aprendizado, né? A gente saber... Acho que essa reflexão, ela é maravilhosa, sendo bem sincera. Porque, na minha opinião, tá? Sim. Não sei vocês aí, terapeutas de plantão, mas você sair de uma situação e falar o que eu poderia ter feito diferente, o que eu aprendo com isso e que eu poderia ter feito diferente, caraca, é maravilhoso. Essa é a minha frase de todo dia. Quando eu erro com os meus filhos, quando eu erro com a minha mulher, quando eu erro com a minha mãe, com meu pai, com tudo na minha vida, eu falo, não saiu do jeito que eu queria, o que eu podia ter feito diferente? Eu sempre penso assim, sempre. Então, assim, acho que foi uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Então, cara, a capacidade que você tem de aprender rápido quando você faz esse exercício... E virar a página, né? Porque eu acho que a sofrência fica quando você fica ali, ó. Não, sofrência... Cara, aliás, sensacional. Sofrência, além de ser música sertaneja, cara, parêntese todo. Tem uma novela que tá passando agora, a novela das 7. Não sei. Coração Acelerado. Acho que esse é o nome, Coração Acelerado. Não acompanho mais novelas. Não. Minha filha, a Raquel e a Malu estão viciadas em assistir Coração Acelerado. E de vez em quando eu tenho que ficar ali parado assistindo um pouquinho com elas, porque elas não assistem o capítulo ao vivo. E elas assistem no Globoplay depois, gravado, porque não dá tempo, né? 7 horas não tá voltando, tá trabalhando. Então elas às vezes assistem 3, 4 capítulos assim no sábado e tal, etc. Então tem hora que eu tô com elas ali assistindo. E o nome da cachorra
da cadela da mulher sertaneja, da principal lá da novela, é Sofrência. Que nome sensacional para o cachorro. Então, Sofrência é o nome do cachorro da novela. Entendi. Fecha parênteses. Fecha parênteses, fechei. Então, para de sofrer, não tem que ficar nessa sofrência. Exato, não. Então, eu acho que esse é o limite do autoflagelo, vamos dizer assim. Não pode ficar o tanto. Mas eu acho que tem a galera do outro lado, do outro extremo, né? Que, puta, tudo é culpa do outro, culpa é tudo do terceiro. A galera que eu chamo é o vítima, né? O vitimismo. Então, esse vitimismo, cara, eu não suporto. Mas se você entende que você tem a tendência de ser um cara que se coloca como vítima e aprende isso, fala, cara, como é que eu faço para sair desse lado de ser sempre o vítima? Entendeu? Se autoconhecer é importante. Então, eu acho que fazer parte de grupos que te ajudem a criar a mentalidade, vão te ajudar no crescimento, e outra é se autoconhecer. Importante, isso não é de uma hora para outra, não é de dia por outro, é muito exercício, muita revisão, resiliência e tempo. Né? É uma das coisas que eu falo que eu aprendi a meditar. Eu achava que meditação era uma zoeira. Eu demorei, acho que uns 3, 4 anos para chegar no estágio que eu estou hoje, que eu consigo meditar de boa e tal, etc. Mas no início era caótico. A minha cabeça, em 10 segundos, pensava em 300 coisas ao mesmo tempo. Só que eu, quando estava aprendendo a meditar e fui estudar sobre que tipo de meditação eu ia fazer, porque aquilo fazia sentido para mim, eu já contei essa história que eu aprendi a meditar com o Michael Jordan. Quem não sabe dessa história, eu falei dessa história em algum lugar. Não lembro. Não lembra? Não. Caraca, não. Lembra sim, porque eu falei disso no Be a Giant Summit, eu falei disso no evento. Eu dei o livro, inclusive, o cara disse, lembra? É verdade. Mas lembrou? não no episódio. Não, desse episódio não, é verdade. Então eu vou contar um episódio rápido. Michael Jordan estava jogando no Chicago, o Phil Jackson era o técnico. E o Phil Jackson... não, eu contei sobre esse episódio. Não, episódio do podcast. Não sei se eu contei no episódio do podcast. Não, beleza. Aí chegou lá o Michael Jordan. O Michael Jordan falando, cara, teve um jogo que ele fez 55 pontos e virou o jogo. E aí conseguiu ganhar o jogo fazendo 55 pontos. Aí chegou no outro dia, ele virou pro Phil Jackson, que era o técnico dele, falou, Phil, cara, eu não vou fazer 55 pontos todo dia. Eu preciso que o time me ajude. A gente não vai ganhar um campeonato se a gente não conseguir fazer com que o time ajude. Ele falou, você confia em mim? Você vai fazer ajudar? Então vamos aprender a meditar. Você vai fazer isso? Aí mas você tem que confiar em mim. Você tem que ser o cara que vai fazer com que o time acredite que é importante fazer isso. Porque se você fizer, o time todo faz. Você acredita em mim? Você acha que isso pode melhorar? Pode. E aí eles começaram a meditar juntos. É uma meditação de atenção plena, né? Mindfulness Meditation, que a galera chama. E aí o Phil Jackson começou a fazer isso com a galera. Eles ganharam 6 campeonatos. E um dos motivos que o Phil Jackson, que era budista, dizia e falava que um dos grandes motivos foi fazer isso. E aí eu falei, cara, se o Michael Jordan meditava, vou meditar. Quem sou eu para não meditar? Mas aí no livro ele falava, demora, o processo é longo. É um exercício. Por que eu tô falando isso? Auto se conhecer e conhecer o outro é um processo longo, não é de um dia para a noite. Exige qualquer hábito, né? O Poder do Hábito, pega aí o livro Poder do Hábito, o Poder do Hábito. Isso é um hábito que você precisa criar. E como todo hábito, exige constância e repetição, constância e repetição, constância e repetição. Maravilhoso. Falamos um monte aqui agora de mindset, desenvolvimento pessoal, que eu acho que é um lado super importante para esse otimismo de confiar no seu próprio negócio, não ser só uma balela, né? E antes de você passar do planejamento, queria fazer um adendo, que invariavelmente, os meus clientes de consultoria, eu entro nesse capítulo. São 3 itens que eu sempre entro com a galera nas consultorias. O primeiro é falar sobre cabeça, mentalidade, né? O segundo é como é que ele é capaz de fazer mais com menos, ou seja, e não é eficiência, produtividade, né? Que cara, como é que você organiza a sua agenda, como é que você organiza as coisas, como é que você faz as coisas no tempo e tal, etc, para o cara conseguir ter um nível de produtividade incrível. E o terceiro vai para o lado técnico, financeiro, gestão e tal, etc. Mas invariavelmente, todos os clientes que eu passo pelos os três capítulos. Perfeito. Não tem como. Já anota aí, mentalidade, produtividade e gestão. E aí, beleza. O outro caminho que a gente falou ali lá atrás, né retomando ali, fechando os parênteses todos,
para confiar no seu próprio taco para fazer seu negócio crescer, mentalidade e planejamento, que é você olhar para o cenário e falar, ok, o que eu vou fazer apesar disso, né? Sim. E aí, que eu sei que você é um gênio do planejamento. Já teremos imersão de planejamento 2027. Já está chegando 2027. Vai ser diferente esse ano. Não teremos planilha, teremos IAs. Vai ser tudo com IA. Caraca, novos tempos. Tá ficando sinistro. Vai ficar maneiro. Muito massa. Que dicas você daria para o empresário olhar para o cenário externo e conseguir se antecipar, né? Que é isso que é o planejamento, né? No Sim, final do dia. Isso. Eu acho que o jeito mais simples de você fazer e olhar para isso, que eu vou para o planejamento micro, né? Eu não vou falar do planejamento macro. Do macro eu já falei 855.999 vezes. Tem uma lista de episódios aí. Mas eu vou falar várias vezes quando for necessário. Mas eu vou para o problema micro agora, né? Eu tenho que entender o seguinte: quem eu atendo? Quem é o cliente? Quem eu sirvo? O cenário que se aparece na nossa frente sobre Copa do Mundo, Olimpíadas, eleições, 11 feriados, etc. Guerra, etc. né? A gente não previu as guerras no nosso planejamento. Guerra, não. Então, ninguém sabia que o Trump ia invadir o Irã. Invadir não, né? Atacar o Irã. Mas, enfim, a gente não sabe o que ia acontecer, ou sabe, né? Uhum. Algumas coisas a gente sabia, né? Feriados e eleição, Copa do Mundo a gente sabia. Uma das coisas que, para mim, é importante é você entender qual é o problema qual é a dor do meu cliente, o que ele vai passar por isso. E como é que eu, através do que eu faço, consigo ajudar ele a resolver o problema dele por conta disso. Então, pensa assim, isso vale para também quem pode se aproveitar, né? Então eu vou falar do caso bom, o cara que se pode aproveitar ou não. Eu sou um restaurante, eu sou uma casa de eventos, eu sou um cinema, eu sou negócios voltados a entretenimento. Cara, você tem que preparar o seu dia a dia e a sua vida para fazer um negócio diferente voltado para a Copa do Mundo, por exemplo, voltado para a Copa do Mundo. Então, vou pegar cinema aqui. Tem um monte de gente que não gosta de Copa do Mundo. Porra, bora fazer um desconto, bora fazer alguma coisa diferente na hora dos jogos que estão passando para o cara que não gosta de Copa do Mundo lembrar que tem cinema. Ou, ao contrário, bora pegar uma sala e transformar ela num puta emoção diferente de assistir um jogo de qualquer seleção ou do Brasil dentro da sala de cinema. Fazer uma puta experiência, look and feel da sala pra caramba, fazer isso. Isso não dá pra fazer com restaurante, isso não dá pra fazer com uma porrada de coisa, né? Eu tava falando com os caras da barbearia, eu falei, cara, tem um cliente que é uma barbearia, eu falei, cara, vocês têm que aproveitar, mas como é que eu vou aproveitar? Bicho, corte Ronaldinho, corte não sei o quê. Cara, tem tanto exemplo de Copa do Mundo, de cabelo que o cara usa, cabelo platinado, faz cabelo do Messi, a barba do não sei o quê. Então, hoje é o dia da barba Arábia Saudita, né? Hoje é o dia do cara da barba nórdica, hoje é o cara, sei lá, assim, criatividade, né? Criatividade, para poder fazer o link. O McDonald's sempre faz o sanduíche sempre. Durante a Copa do Mundo. Clássico, as pessoas já esperam, Segunda, né? Mac Itália, Mac não sei o que, Mac não sei o que lá, o Mac dos países, né? O McDonald's não é patrocinador oficial, agora não, o McDonald's é patrocinador oficial da Copa do Mundo, não sei se o McDonald's é ou é outra. Não sei. Não lembro se o McDonald's é patrocinador da Olimpíada, mas enfim. Não, acho que agora o McDonald's é patrocinador da Copa do Mundo, mas enfim, um pouco importa. Mas eles usam, você não precisa ter o nome Copa do Mundo. Sim. Você vê, o Mac Países, você só está fazendo referência ao que está acontecendo para poder chamar atenção para o que está acontecendo ali, que vai rolar, que é a Copa do Mundo. Então, esse é o caso clássico, fácil, porque é muito intuitivo você conseguir pensar nas conexões que são diretas, né? E a conexão que não é direta, né? O cara que tem dificuldade para vender durante a Copa do Mundo porque ele não tem nenhuma relação com a Copa do Mundo.
sei lá, pensa em alguma coisa aí. Chuta qualquer coisa, qualquer negócio. Escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade. Boa, escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade não tem nenhuma relação com Copa do Mundo. Não. Não tem nenhuma relação com feriado, né? Como é que o cara consegue ajudar e fazer que pegar esses períodos que a coisa tá ruim, né, que vai estar todo mundo voltado para a Copa do Mundo, para você pegar, aproveitar alguma coisa. Cara, tem que surfar em falar de imposto de renda, reforma tributária. Ele tem que pegar o viés do cara que tem um problema de contabilidade e dizer: aproveite que você está num período de baixa ou que você vai passar por um período de baixa para arrumar a casa. Arrumar a casa. Pegar ganchos, eu não sei nem se esse é o gancho melhor, mas alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu não gosto, eu não sou o cara de marketing pensando nisso. Você é a pessoa de marketing. Não, é você que tem que pensar. Tô aqui me segurando. Mas é isso, pensar em soluções que... e ver que no caso do cinema, eu pensei em dois grupos completamente diferentes, opostos para essa solução. O cara que gosta e o cara que não gosta. E sempre tem, em qualquer grupo de pessoas, alguém que gosta daquilo que alguém que não gosta daquilo. Né? Então... No final do dia, quando a gente fala, especialmente agora, nesse exemplo que a gente está dando da Copa do Mundo, é uma enorme ocasião de consumo. Então, é aquele tipo de coisa que é impossível você ignorar. Então, ou você vai ficar totalmente sem atenção, porque a atenção só vai ser para um ponto, né? Se goste ou não goste, as pessoas vão estar falando de Copa do Mundo. Então, o noticiário vai estar falando de Copa do Mundo. Então, no mínimo burrice você não aproveitar o embalo para poder trazer algum benefício para o seu negócio, né? Você quer ver uma coisa que vai ser muito legal durante a Copa do Mundo? Não sei se você já checou isso, você já percebeu isso, mas os horários dos jogos da Copa do Mundo... Tô ligada. Ser 19 horas, né? Horário nobre. O do Brasil, sim, mas assim, que eu vou exagerar agora. Tem dia que vão ter 4 jogos. 4 jogos de Copa do Mundo. E o primeiro é às 2 da tarde. Assim, 1 da tarde. Vai começar... A atenção da galera vai estar desviada na parte da tarde e à noite. Porque, assim, eu não sei você, mas a televisão vai ficar 100% ligada você o um tempo outlier. todo. Não, mas eu não sou um outlier. Assim, é o que você falou, as pessoas não ignoram. Sim, não dá para ignorar. Não dá para ignorar. Você pode não estar lá com a TV ligada o dia inteiro, mas não dá para ignorar. Eu vou assistir Jordânia e Panamá. Jordânia e Haiti, sei lá qual é o jogo. Tem um jogo, assim, que não tem relevância. Mas não vamos transformar esse episódio num episódio de Copa do Mundo, porque a gente vai gravar um episódio de Copa do Mundo. A gente vai gravar um episódio? Calma. Então tá bom, foi Senão mal. a gente vai gravar 2 episódios em Mas um. então, eu não vou falar da Copa do Mundo, vou falar da eleição. Boa. Fala de eleição, é a mesma coisa. De setembro para frente, a mídia vai estar inundada. Outra, tráfego vai ficar mais caro na internet. Senhora. Por quê? Porque todos os políticos vão anunciar. Vão botar. Você tem 2 opções. Trabalho com marketing digital, sou gestor de tráfego. Já pensou em fazer gestão de tráfego para candidato? Né? Sim. Assim, o cara tá lá, é um momento que, pronto, vamos fazer campanha política, vamos ajudar os caras a sair do outro lado. Não vai dar para fazer muita coisa porque a internet, os leads vão estar caros, né? Porque tá todo mundo concorrendo lá dentro pela mesma atenção. Bora fazer outra coisa, bora fazer palestra, bora... Outros canais, né? Achar outros canais de comunicação que a gente consiga sair dessa... de novo, não dá para ignorar, mas sair dessa polaridade que vai ter voltada à eleição. E outra, aproveitar os ganchos que a própria eleição vai gerar, de discussões que vão ser geradas durante a eleição. O que sempre se discute durante a eleição? Segurança pública, educação, saúde, economia, crescimento, corrupção. Cara, tem tanto gancho, mas tanto gancho de coisa que dá para falar que, cara, não tem por que você não aproveitar e surfar esses ganchos. Embalar isso um pouco melhor. Beleza. Deixa eu te falar uma coisa que nada a ver com eleição, nada a ver com Copa, mas a ver com planejamento. Agora, estamos em maio. Estamos em maio. Esse episódio deve sair em algum lugar de maio ou algum lugar de junho. Não, é o 29. Vai sair agora em algum lugar de maio. De maio, beleza. Mês 5.
quando é tempo de você fazer replanejamento? Isso é uma prática saudável? Só que o replanejamento ele tem que acontecer da seguinte maneira. Primeiro é 3 em 3 meses. 3 em 3 meses, você vai pegar o... Peraí, 3 meses não dá para demolir o plano todo, Não, porque não, não calma. deu nem tempo de Respira. fazer a coisa. Respira. Ó, janeiro, fevereiro e março. Terminou, você vai fechar março. No meio de abril, você vai ter, no meio de abril, no máximo até o dia 20 de abril, você vai ter o resultado de abril. Beleza? E você vai ter o resultado fechado financeiramente ali com todos os detalhes de janeiro, fevereiro e março. Você vai comparar com o seu planejamento original e vai dizer o quão distante eu fiquei. Certo. Tô próximo? Fazendo sentido? O que eu montei lá atrás está fazendo sentido? Faz. Segue o jogo. Não precisa replanejar. Sim. Porque o planejamento original está fazendo sentido com aquilo que... E quando eu digo fazer sentido, não é... Se ele está indo para o mesmo lugar, falei que ia faturar 5 milhões, está dando 4 milhões e 950. Segue o jogo. Estou faturando 5 milhões e 200. Segue o jogo. Não precisa mudar. Falei que ia faturar 5 milhões, estou faturando 2. Para. Né? Tem alguma coisa errada. Então, o lado é entender, o replanejamento ele é necessário, eu não diria que se precisa refazer o planejamento, porque por isso que a gente chama de forecast, né? Que é estimar e previsão. Melhorar a previsão do que você tem com base no que você monitorou ali. Então, você pegou 3 meses, olhei, viu o que estava acontecendo, vou projetar os próximos 9 para ver como é que está tá parecido, segue o jogo. E aí você fica só ajustando alguma coisa ou outra que você sabe que mudou. Pô, decidi que ia contratar aquela consultoria, não vou tirar mais, deixa eu tirar isso. Então, é um ajuste fino em relação à rota. Ajuste fino, é o ponteirinho. Sim. Cara, não é um replanejamento propriamente dito, né? Ajuste. Mas é um ajuste, é a revisão do planejamento. Por isso que eu não gosto de chamar de replanejamento, eu gosto de chamar de revisão. Não, mas tem momentos que você tem que fazer, tipo, implode e faz de novo. Implode e faz de novo quando, cara, você planejou e tá completamente... Deu merda, tá completamente fora. E esse tá completamente fora, tanto para cima quanto para baixo. Sim. Falei que ia dar 5, deu 10, replaneja, né? Falei que ia dar 5, deu 2, replaneja, né? Tem alguma coisa muito errada. Alguma premissa que você colocou no teu plano tá muito fora. Então, aí você tem que entender que premissa é essa e seguir o jogo. Eu, por exemplo, no meu planejamento, eu tô mais ou menos em linha com o que eu achei que ia dar. Mas não tá do jeito que eu queria. Então, eu tô tentando fazer ajustes para poder chegar no que eu preciso. Mas podia estar melhor. Sacou? Então, nessa... Mas o timing é esse, né? Meio do ano, talvez, ou um pouco mais cedo, um pouco mais tarde? Eu gosto de fazer de 3 em 3 meses. Tá. De 3 em 3 meses, a revisão do planejamento. Se tiver que refazer o planejamento, replanejar, como você chamou, aí joga o orçamento fora e replaneja. E aí eu acho que a métrica muda. Porque se você replanejou e gerou tudo errado, você tem que ficar mais próximo. Tipo, cara, eu não posso errar a mesma coisa que eu errei no primeiro trimestre nesse nível. Então, a revisão... Então, vamos pegar, né? Fiz janeiro, fevereiro e março, meio de abril. Abril, você não vai conseguir replanejar, porque ele já está meio dado. Quando você terminar o resultado financeiro, já fez. Então, você vai fazer de maio para frente. Então, vai virar o que a gente chama de 4 mais 8. 4 realizados, 8 planejados. E aí, quando você fizer... Quando você chegar no final de abril, no final de maio, início de junho, já tem que olhar de novo. Por quê? Porque... Na rédea, né? Já tem que ficar mais na rédea, entendeu? Entendi. Tem que Show ficar de mais bola. na rédea. Muito bom, porque isso aí também a gente começou esse episódio falando do otimismo, né? Mas se a gente tem essa blindagem, né, tanto de mentalidade quanto de planejamento, a gente sai do otimismo e transforma o otimismo em coisas reais, né? Exato, não é o otimismo burro, é o otimismo ufanista, que é o que a pesquisa, no final, ela não captura. A pesquisa mostra um lado que é louco, no dado esquizofrênico, e é verdade, é esquizofrênico, mas a pesquisa não captura o lado ufanista, né? Que é o cara acredita que vai dar certo. E aí ele não está preparado para fazer aquilo dar certo. Então o problema não está em ele acreditar que vai dar. Eu acredito e
E rezo. E rezo. Nada contra quem acredita e reza muito para as coisas dar certo, mas se você não for lá... Eu acredito e faço, né? Exato. Se você não for lá fazer, não vai acontecer nada, Não absolutamente. vai acontecer, Entendeu? exatamente. Perfeito! Klaus, Fechamos? Fechamos, mas eu vou te fazer a última pergunta. Lá vai. Faz. Klaus, para você ser um gigante. Você tá de sacanagem. Um gigante em quê? Um gigante em fazer, em realizar. Qual que é a frase final? É uma frase só? Ué, Todo mundo. Escolha uma única coisa que só você pode fazer e que vai mudar o ponteiro do seu negócio para garantir que você vai chegar no resultado que precisa. Uma única coisa. O exemplo, a gente estava numa reunião e eu vou aproveitar que eu estou de camisa do Knicks e eu sou ex-jogador de basquete e vou falar. Quando você está perdendo um jogo de 20 pontos, não existe cesta de 20 pontos no basquete. Só existe cesta de 2 e cesta de 3 pontos. Então você não vai conseguir virar um jogo de um dia para a noite. Você não vai conseguir virar um jogo milagrosamente. Então você tem que dividir o problema em pequenos problemas, para que você vá fazendo cestas de 2 e cesta de 3. E quando você vai fazer a cesta, você tem que descobrir qual é a única coisa, qual é a única cesta, que cesta é essa que eu tenho que fazer para garantir que eu vou diminuir a diferença de 20 pontos para 18, para 17, para 15, para 14, para 10, para empatar o jogo até virar. Então escolha e defina qual é a única coisa que só você é capaz de fazer que vai mudar o ponteiro do seu jogo para garantir que você vai chegar no resultado. Maravilha! Fechamos! Ficou bonito. Ficou bonito. Então é isso. Fiquei... voltou. Tô aqui. É porque eu botei o braço e aí meu braço apareceu na sua frente na câmera, mas não tá tudo bem. Fui.